Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos dando início ao nosso estudo da sua palavra, pedindo a sua presença, pedindo a presença do teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos visitar, venha nos dar direção, venha nos dar conhecimento, Deus, através da sua palavra, que a sua graça possa estar sobre cada uma de nós. Visita aquelas que têm vontade de estar conosco, mas não conseguem. Visita aquelas que não têm esse desejo, que o Senhor possa colocar no coração de cada um o desejo de estudar a sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida da professora, pedimos que o Senhor continue cuidando dela, cuidando da saúde, cuidando dos projetos, que seu Espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Em concordância com esta oração, agradecendo pelas vidas que aqui estão e pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Que a gente possa encerrar esse estudo hoje consciente, Pai, que nós não vamos poder dizer que nós abrangemos tudo, como a gente já tem falado, mas que o Senhor vai deixar gravado nos nossos corações algo mais, Senhor, do que a gente já sabia, que a gente possa ter subido um pouquinho mais no degrau, Senhor, no conhecimento, Pai, e em tudo que o Senhor quer fazer através de nós, através das palavras nas nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui porque nós estamos, Pai, receptivas, nós estamos aqui, Pai, abertas para o agir do Teu Espírito, como foi falado na oração e profetizado da Selma, Senhor, nós estamos em total concordância. Sim, meu Deus. Senhor, encontre em nós esse espaço, Senhor Deus, o que eu tenho ouvido hoje, que também está me fortalecendo e venha fortalecer cada uma aqui, é a unção fresca do Senhor, a unção restauradora, a unção que realmente nos leva para mais perto do Senhor. É isso que eu desejo para nós nesta noite, e agradeço no nome glorioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 9. Só falta o 9 e o 10, né? Mas, na realidade, hoje é o capítulo 9, porque o capítulo 10 é bem 3 versículos e acabou, né? Então, vamos começar, né? O primeiro versículo do capítulo 9, ele vai falar, né, mencionando o mês de Adar, que é, para o nosso calendário, é entre fevereiro e março, né, e a gente vai ver, assim, o desdobramento, né, do que a gente já viu no capítulo 8, é só uma continuidade. E aqui, né, já vai mencionar que no dia que era para ser o extermínio, paz, Ângela, o dia que era para ser o extermínio do povo judeu pelo decreto do Amã, tinha toda aquela expectativa, né? Mas a expectativa foi mudada, foi diferente, porque os judeus, eles dominaram, eles prevaleceram sobre aqueles que o odiavam. Nós vimos, né, nos capítulos passados, que Amã tinha decretado um dia em que os inimigos, né, as pessoas do povo, poderiam matar os judeus e tomar as suas propriedades. Era isso que decretava o que ele tinha feito, Amã, né? E o rei tinha selado, o rei Assuero, o rei Xerxes. Então, esse decreto não podia ser, segundo a lei deles, né, voltar atrás. Mas nós vimos o que na outra aula? Que houve um segundo decreto, onde aí entra o Mardoqueu, depois de todo, né, aquelas coincidências, entre aspas, que a gente sabe que não, coincidência não foi, né? Ele permite um segundo decreto, onde ele não
revoga o primeiro, mas permite, através desse segundo, através do Mardoqueu, né, que os judeus eles poderiam estar se defendendo, né? E é assim, nós vamos ver aqui que isso sucedeu, né? E os judeus, eles mataram os seus inimigos. E uma coisa que vai ficar bem repetitiva e aí a gente vai entender melhor também, né, através dos estudos, e várias coisas que eu também fiquei pensando, e nos estudos a gente acaba entendendo o porquê, né, que eles vão repetir várias vezes que eles mataram os seus inimigos, mas não apossaram do despojo. O despojo, quando a vez que fala de despojo, é dos bens. Toda vez que tem guerra e fala assim, foi lá e pegou os despojos, é que eles iam lá, pegavam tudo que tinha, né, de ouro, de prata, de valor, né? E isso eles não fizeram. Vou pedir para a pastora Terezinha começar lendo do versículo 1 até o versículo 4. Sil, só fala para mim qual é o capítulo hoje. O 9. Nós estamos quase no fim. Ô, Glória. Vou ler. Vamos lá. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Glória a Deus. Olha que legal aí, a Indianara está conseguindo compartilhar a tela, né? Então, esse pedaço aí que a pastora Tere leu, às vezes, gente, eu vou chamá-la de T, mas ela é a pastora Terezinha, tá? Porque a gente nasceu na mesma casa, e aí, às vezes, não é por desrespeito, tá? Eu só estou explicando que, às vezes, eu vou chamar, ela vai ficar chamando de T, é assim, mas aí vocês entendem, né? Então, o que nós falamos é isso, né? O dia que era para ser a desgraça dos judeus acabou sendo o contrário, né? Aí, tá bom que ela colocou aí, porque ela, tá vendo? Fala do terror que caiu sobre o povo, né? E até no capítulo 8, termina falando isso, né? Que alguns até se tornaram, entre aspas, né? Porque o terror né? O medo, né? Dos judeus, ver que os judeus estavam, através do Mardoqueu, sendo engrandecido, né? Eles ficaram com medo e agora passaram a auxiliar o Mardoqueu. E nos próximos versículos aí que nós vamos estar lendo, nós vamos ler do 5, pode deixar do 5 até o 12, deixa a partir do 5 aí, né? Nós vamos ver aqui que os judeus, eles feriram mais de 500 homens. Não é só feriram, né? Na realidade, eles mataram e destruíram, mas não tocaram nos seus bens. Isso acho Silvânia,
Oi, Dá licença, só um pouquinho. Estão insistindo aqui na campainha. Eu vou sair só um pouquinho para ver quem que é e vou despedir. Não vou lá fora. Só na janela. tá, tudo bem, você pode ir, eu peço para Ângela Souza. Ângela, você consegue então, enxergar bem aqui o que a tela que a Indianara está... Sim, consigo. Então, aí, para você ler aí, tá? Tá Peraí, bom. só que ainda não lê, não, tá? Tá bom. Então, assim, vai falar, né, desses 500 primeiro que foram mortos, né? E depois dessa matança, nós ainda vamos ver o rei Assuero, o rei Xerxes, falando para a rainha Esther, né? Que ele tinha tomado conhecimento da morte dos inimigos, mas se a rainha ainda queria algo mais, porque se ela quisesse, ainda lhe seria feito. Então, eu queria que você lesse do 5 até o 12. Tá bom. Vou só ampliar um pouquinho aqui. Pode ir? Pode. Peri... No 5. Tá, eu vou ampliar. Ai, saiu tudo aqui. Só tá a foto da Indianara para mim. Vocês estão vendo a coisa? Sim. Então eu apaguei. Eu apaguei no Então, que eu tá cliquei bom. na foto dela. Então, deixa assim, a pastora Terezinha já voltou, ela lê. Tá bom. Tô com a minha Bíblia aberta. Se você quiser, eu posso ler. Tá? Não, é porque como está Qual é a compartilhando... versão da Bíblia? Não, deixa assim mesmo, desse jeito. Não, é que eu tô com, acho que quase todas as versões abertas aqui. Tá, mas deixa essa que está aí mesmo, tá? Tá bem? Tá. A gente está fazendo isso também para nós, é um treinamento, tá? Porque eu mesmo também me atrapalho com a tecnologia, mas é bom a gente aprender, porque a gente pode enriquecer em próximos estudos, com quadros, com outros slides, vídeos que eu queira passar, né? Tem alguns vídeos. Voltou aqui, ó. Começar a assistir. Coloquei no começar a assistir, consegui. Pronto. Então, aí eu só estou explicando, né? Porque a gente utilizar os recursos bons, né? Porque conforme ela tá publicando aí, a pessoa que eu pedi para ler, ela vai ler e ela não vai ficar com a cabeça baixada para ler, né? E todos vão acompanhar na Bíblia aí, fica melhor, na Bíblia que está na tela. Pode Silvana, enxergar? Senão eu dou zoom aqui. Oi. eu prefiro ler aqui na minha Bíblia que a letra é grande, porque para mim aqui a letra está pequena. Então, tá. Tá? Oh, Sinto my muito. God! Eu sinto muito, mas eu tenho que ler, vou ler na minha Bíblia mesmo. Tá certo. Tá? Tá, Pode ler? pode. Bom. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parsandata, Dalfon e em Aspata, em Porata, Adália e em Aridata, em Farmasta, Arizai, Aridai e em Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém os despojos não estenderam, mataram, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e também os 10 filhos de Ramã. Mas nas outras províncias do rei que teriam feito, qual é, pois, a tua petição? E dar-se-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Tá, até aí.
né? Que eu já falei, né? E que eu queria estar ressaltando é isso, né? Que teve essa matança, o rei ficou sabendo, mas eles não despojaram, né? Fala aí primeiramente de 500. Aí ele recebe a notícia e fala com a Esther, né? Que ele ficou sabendo do que aconteceu, não tinha ainda praticamente o relatório dos outros locais, mas o que ela queria, se ela queria mais alguma coisa, ela teria ainda a condição de estar fazendo a petição perante o rei, né? E ela vai fazer a petição. Ela vai pedir que os 10 filhos de Amã, como a gente viu assim no versículo aí, que eles fossem expostos, né? Os 10 filhos, que eles fossem enforcados, expostos na forca. Ela fala isso para o rei vai aceitar, né? E como ele pergunta, né, que será que ele não tinha ainda o relatório dos outros locais, né? Aí vai aparecer também nos outros versículos, né, que houve a matança de mais 300, depois de mais 75, e também vai estar sempre enfatizando que eles não tocaram nos bens dos inimigos, mataram, mas... E aí eu vou dar a explicação depois, tá? Então, lê do versículo 13 ao 16. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandato de hoje, e pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã, e penduraram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Aí, Indianara, até, não sei assim, se dá... Sabe quando a gente seleciona? Assim, né? Poderia selecionar no 15, só para a gente ver, né? Nos outros também tem. Ó, no finzinho do 15, porém, ao despojo, não estender a sua mão. Aí no 16, aqui no finzinho do 16 também aparece, porém, ao despojo, não estender a sua mão. E nos anteriores também tinha essa informação, né? Que eles não colocaram a mão no despojo dos inimigos que eles mataram. Aí, eu estava fazendo um estudo, usando aquele livro lá que eu falei para vocês, aquele livro que é Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond, e aí ele faz assim uma... pode, nessa hora, tirar o compartilhamento. Se eu falar umas palavras engolindo aqui, é porque fica muito pensamentos na minha cabeça, eu quero falar 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas uma vez, eu tenho que falar cada coisa. Se eu estou falando uma coisa, já está vindo outra na minha cabeça, e eu fico assim. Então, assim, lá eles explicam, né? A gente viu aí no versículo, falando do Ramã, filho do Ramedata aí, e é a Gagita. Então, mostra a descendência dele de ser um amalequita, né? Então, ele dá essa parada que eu estou dando aqui para explicar, né? Quantas coisas, né, que a gente lê e depois nas entrelinhas,
e saber que, às vezes, a gente não entende como a perfeição de Deus e tudo se alinhando, né? Então, Amã, ou Ramã, que era o inimigo que fez o primeiro decreto e que morreu, vindo dessa origem dos amalequitas, e o Mardoqueu, os judeus. Esse judeu, lá a gente viu em Esther, lá no capítulo 2, no versículo 5, fala que ele era benjamita, né? Benjamita, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. Quando nós estudamos os livros lá de primeiro e segundo Samuel, que fala do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, fala que Saul ele era de que tribo? Quem sabe? Fala, Ângela. Benjamim. Então, Saul, ele era benjamita. Mardoqueu, ele é benjamita. É para construindo raciocínio, tá? E está escrito aí no livro de Esther, tem essa genealogia dele descrita no capítulo 2:6, né? 2:6. 2:6. Então, o Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, através do Samuel, ele recebeu uma orientação que era para ele lutar contra os amalequitas e destruir os amalequitas. Só que Saul, ele não destruiu, ele conservou o rei, né? Depois vocês podem recordar quem não lembrar, 1 Samuel 15, depois pode anotar para depois relembrar e ler, que não dá para a gente ler tudo aqui não, porque a hora passa mesmo. Então, assim, mas esses fatos eu sei que vocês conhecem, vocês vão estar lembrando. Ele não matou como Deus mandou, né? Porque você lendo desde Gênesis, o que você vai ver? Que os amalequitas sempre foram inimigos. E Deus sempre falou que era para ser um povo que era para ser destruído. Então, tem vários, eu já citei também em outras aulas, alguns textos de Êxodo, de Deuteronômio, onde que aparece Deus falando para destruir. E aqui é bem específico para a gente fazer essa correlação, né? Que ele não exterminou e ainda se apoderou das coisas lá do rei e quis engrandecer-se. Quando Samuel pergunta para ele o que ele tinha feito, ele vem e conta toda uma historinha e Samuel repreende ele, né? Fala assim, Deus não mandou você fazer isso. Aí ele quis dizer que pegou o melhor dos amalequitas para oferecer para Deus, né? Então, isso daí é para abrir a mente da gente também, né? Que às vezes a gente quer fazer coisas e não é o que o Senhor está requerendo, né? Então, não era para ele pegar nada. E isso acabou fazendo com que Deus rejeitasse Saul. Agora aqui, né, até no estudo, nesse livro, eles falam assim, são as histórias inacabadas que depois a gente vai vendo, né, que os planos de Deus não podem ser frustrados mesmo, né? Aqui, nesse caso, vamos dizer assim, o Mardoqueu, ele era benjamita, ele sabia da história, então, provavelmente também ele tinha, quando fala que ele não se curvou para o Ramã, também por ele saber, não só porque ele não se curvava, porque era uma lei de Deus não se curvar, mas ainda tinha essa questão do Ramã ser um amalequita. Então, ele não ia se curvar mesmo. Está dando para entender, né? Mais um fator, né? Então, a gente vê assim que aqui, nesse episódio, é uma continuação do conflito entre os descendentes de Saul, entre aspas, né, dos benjamitas, e os amalequitas, né? E no final, o que fala, né? Que não era para eles pegarem os bens. E aqui a gente vê o quê? Que ele vai exterminar, né? Não é Mordecai que vai exterminar, é tudo o agir de Deus vai fazer com que eles exterminem
o amalequita aqui, mas não coloque a mão em nada. Entendeu? Então, assim, é uma ilustração dentro de uma coisa, porque várias vezes, né, quando fica repetindo muito, né, a gente viu também, e vamos ver, né, quando fala que a festa, que eles se alegram, né, tudo tem um porquê, e você faz a correlação com outras passagens bíblicas, e você vai entender, né, o princípio até da alegria, né, que a alegria é uma coisa de Deus mesmo, e a gente vai ver isso também depois. Tá? Então, aqui era só um parênteses, tá? Então, nós paramos no versículo 15, nós vamos seguir, né? A partir desse... Nós paramos no 16, né? Nós vamos ver que a partir desse do 17 em diante, com este livramento que Deus dá, para que não se esquecesse, o povo judeu não se esquecesse dos fatos, após o 14º dia de Adar, porque no dia 13 era o dia que era para eles serem exterminados. Então, a partir desse dia, do 14º dia, eles vão receber uma orientação do Mardoqueu para que eles comecem a celebrar o que nós vamos chamar do Purim, a festa do Purim, né? E aí, em várias Bíblias, eles escrevem com banquete e alegria. Tem outras que falam com festa, tipo na NVT, na King James, né, que é as que eu uso mais, vai se referir a banquete. E vai ter, assim, a primeira orientação, e depois nós vamos ver o quê? Que Mardoqueu vai escrever uma carta mesmo, e acaba instituindo esta data como comemorativa, né? Entre o 14º e 15º dia do mês de Adar. E que eles, a partir disso, todos os anos, eles deveriam estar celebrando esta festa, tá? Então, lê do 17 até o 19. Pode colocar de novo o compartilhamento, Indianara, por favor. Sil, só Oi. uma pergunta, não tem como explicar isso, né? Na minha NVT tá 7 e 8 de março. De março, por quê? No primeiro versículo eu falei que ele fala mês de Adar. E para o calendário nosso, esse mês de Adar é entre fevereiro e março. Lembra quando a Ângela até falou naquele dia lá que ia ser comemorado o Purim? Era Sim. foi assim, acho que depois do carnaval, né? Mais ou Sim, menos sim. isso. Eu não lembro a data aí, mas está com pouco tempo que eles comemoraram. Depois até comentei com você também, né, Ângela Souza? Se a Esqueci, gente não. tinha visto, porque apareceu Nos jornais, né? jornais, Nas nos televisões. jornais em função da guerra. Que mesmo com a guerra, em alguns lugares lá que eles escondem, quando tem lá, eles são avisados, né, que está tendo... Comemoração, né? Não, que estava tendo, assim, como é que fala, míssil, bombardeio, essas É coisas. no bunker. Nos bunkers. Eles vão se esconder nesses lugares chamados bunkers. É, E mesmo nos bunkers, eles comemoraram o Purim. comemoraram, né? Então, Ah, é então muito tá bom. interessante, e nós estávamos bem dentro da história aqui estudando Esther. Então, que Deus estava falando mesmo diretamente para nós, né? E o Irã, né, que a gente fala agora, antigamente era persa, né? Persa, né? Pérsia. Tá bom, então, vamos lá? Tá bom, obrigado. Então tá, vamos lá, 17, 18 e 19. Tá. Sucedeu isto no mês 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, fazendo daquele dia um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês e descansaram no dia 15. Então fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém,
das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, dia de folguedo e de mandarem presentes uns para os outros. Tá bom, até aí, né? É. Então, assim, nós vamos ver o quê? Que vai entrar como tradição, né? Os judeus celebrarem essa festa, né? Lembrando o que realmente ocorreu, o grande livramento. Lê o 20 até o 22. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os fossem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Pode continuar lendo até o 28. E os judeus encarregaram de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas o seu mau intento, que intentaram contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Assim também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si toda a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes dias conforme ao que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teriam fim entre os de sua descendência. Então aí, pode só até o 28. Ah, tá. Porque aí a gente vê que foi instituído o Purim, né, acho que é no 26 que está escrito. Pode deixar, Indianara, lá, compartilhando, né? E que a gente vê até o versículo 28, que para comemorar todos os anos vira-se uma tradição, tá? Então, fica bem claro nesses versículos. E para encerrar, né, esse capítulo, o que a gente vai ver aí do 29 até o 32, que já é o final, é que a rainha Esther, junto com o Mardoqueu, ela vai escrever uma segunda carta, é tipo assim, teve a primeira carta, agora ela vai estar fazendo uma confirmação, né? Como assim, quando a gente escreve uma coisa, mas depois você confirma escrevendo, né, para que realmente realçasse a questão dos dias de Purim, né? Aí já está tudo explicado e a gente já falou bastante em relação não precisa ficar falando mais, né? Só que elas colocam alguma coisa de como seria essa celebração, que eles deveriam desejar paz, prosperidade, ficar lembrando, né? E o que a gente vai ver também interessante, né? Que vai falar também de jejum,
e de clamor nesse finalzinho, né? E esses dias de Purim, que se torna essa festa, que eles comemoram até hoje, é um tipo de ação de graças, né? Ao mesmo tempo que ela é uma festa, vamos dizer, social, né? Ela tem esse caráter também, né? Religioso, onde eles lembram da soberania de Deus que salvou o seu povo, né? E, em última instância, né? Eu já estou aqui adiantando, porque o tempo está passando, né? E isso acaba apontando para o próprio Jesus, né? Salvando o seu povo. Sempre direcionado para isso. Pode ler o final, então. Então a rainha Esther, filha de Abigail e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez, para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim. Então, escreveu-se no livro. É interessante, né? É. Foi escrito no livro, e essa segunda carta aí, juntamente, né, os dois, o Mardoqueu e a Esther, estabelece mesmo, e aí vira tradição, tá? Agora, vamos já ler o capítulo 10, para a gente poder avançar em algumas considerações, senão a gente não consegue. O capítulo 10 é a conclusão, né? Pode ler, são 3 versículos só, onde vai falar da... Já vinha falando nos capítulos anteriores, né? Desde que o Mardoqueu começou a ser exaltado pelo Assuero, aqui eles só vão terminar, né? Falando desta honraria que ele vai ter. Pode ler o capítulo 10, que são somente 3 versículos. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então, aqui é um grande finale, né? Pode deixar ainda compartilhado, por favor, Indiana. Por quê que eu estou pedindo para deixar compartilhando ainda? Deixa ela pôr aí, no 10. Fala assim, todos os atos do seu poder, seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Então, aqui fala que está registrado. Por que que eu estou fazendo essa... Estou referindo a isto? Porque, assim, nos estudos, eu vi em mais de uma Bíblia, a Bíblia que eu uso mesmo, que é a de aplicação pessoal, faz referência à Bíblia de estudo King James e outras que vocês forem ver, pelo menos dessas mais relevantes para mim, vai estar falando que tem uma lacuna e na história, que quando eles procuram na história, fala de um segundo
segundo homem, né, nessa época, porque foi logo depois disso, mais ou menos no ano 465 a.C., se bem que, assim, quando a gente vê assim, o período em que foi escrito o livro de Esther, é aproximado. Vocês vão poder pegar, assim, várias bíblias, livros, coloca entre 483 a 470, é por volta de 470, esse período aí, antes de Cristo. Mas, assim, diz que nos escritos, pelo menos, eles colocam isso, que não consta muito sobre eles não acharam. Quando fala que tem um segundo homem que estava depois do rei Xerxes, que esse homem se levantou contra o rei Xerxes e acabou assassinando o rei Xerxes. Mas eles colocam que provavelmente tanto Mardoqueu como a Esther já estavam mortos, mas a gente não tem como confirmar isso. Eu só estou colocando isso porque, como a gente tem estudado e pegado várias fontes, né, vocês podem também ver isso. Então, a gente vai se ater ao que está escrito aqui. Pode, sim, ter acontecido, né? Mas, assim, não fala... Tem um nome aqui que eu já procurei em alguns lugares, um dá um nome, outro dá outro nome para essa segunda pessoa que esteve depois do rei e que acabou matando por volta do ano 465 a.C., mas não quer dizer que foi o Mardoqueu, porque não está escrito isso, e isto não é relevante, porque em Timóteo, no capítulo 1, acho que é no capítulo 1, no capítulo 3, que fala que a palavra de Deus o que está escrito, é aquilo que Deus quer que a gente ele deixou escrito para o nosso exemplo, para a gente estudar, para a gente conhecer, e para a gente estar sabendo isso. A gente se apega, mas tem coisas que não dá para a gente bater martelo, né? E aqui também, em relação às histórias, né, a gente vê também que eles fazem menção que passou um tempo, a rainha Vasti, ela voltou também a ficar no trono, né? E que teve, assim, uma rejeição de algumas dos nobres, tal, mas ela reassumiu o poder depois de um tempo. Isso são os livros que contam as histórias daquela época. Mas, para mim, assim, né, quando eu leio o que está escrito, exatamente o texto, e quando Deus aqui engrandece o Mardoqueu e coloca ele numa posição estratégica, uma posição política, eu correlaciono com a história de isso. Eu vou colocar o que veio na minha mente. Na mente de vocês pode até vir outras coisas, de lembranças, e que é Deus, é o Espírito Santo, que vai nos fazendo lembrar e fazer esta correlação com a história do José do Egito, né? De ter ocupado uma posição dentro de um império, né? E de Daniel também, né? Que também ocupou uma posição estratégica sendo governador. Eu lembro desses, assim, dentro de impérios, né? Ali no Egito, Daniel lá na Babilônia, e o Mardoqueu aqui também, que ele ocupou uma posição importante. Então, a gente vê que Deus, ele está mesmo atrás de todo o contexto desse livro, no qual o nome dele não é mencionado. Mas este livro é um livro que fala da soberania de Deus. E, nesse sentido, eu não sei se vocês já trouxeram toda a revistinha, pode tirar o compartilhamento aqui, porque a gente vai estar fazendo as considerações finais. Se der tempo, a gente abre, se não der, não abre. É o seguinte, no livro, eu vou pegar só uma parte que eu acho que é a fundamental deste livro. No livro, na nossa revista, no item 4,
que fala de doutrinas. Primeira doutrina fala de oração, lembrando que na revista está falando de livro do Neemias e Esther junto. Então, no 4.1, na oração, eles estão enfocando mais no Neemias, e no 4.2 fala da soberania de Deus, enfocando o livro de Esther especificamente. Não vou dizer especificamente, mas vamos dizer centralmente como é o capítulo 4. Tá? E é o capítulo 4 que quase, depois do capítulo 4, todo o estudo que a gente fez, toda hora vem na nossa mente, né? Trazendo para a nossa história e porque nós somos pessoas compromissadas, né? Então, assim como Deus usou ali Mardoqueu para perguntar e falar para Esther, será que não era para esses tempos que Deus te colocou numa posição? É a pergunta que a gente faz para nós mesmos, né? O que Deus está querendo para nós nesse tempo que nós estamos vivendo? Porque nós sabemos que Deus tem chamado para nós, né? Para as nossas vidas. E como que nós vamos responder diante da nossa conjuntura atual, dentro do que nós estamos vivendo, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, sabe? Então, é isso. E aqui na revistinha, vocês estão com a revistinha aí? Conseguiram localizar esse tópico que eu falei? Amém ou não amém? Ah, tá já aí na... É o 2 agora. Então, suspende um pouquinho, Indianara, por favor. A soberania de Deus. Pode subir. Então, a soberania de Deus começa falando assim, né? A soberania de Deus é fundamental no livro de Esther. Entretanto, não aparece como fatalismo. O que vocês entendem sobre fatalismo? Alguém quer falar assim, o que é fatalismo? Alguém já tem isso na cabeça, já sabe? Fatalismo, eu posso dar a definição, né, da web, mas assim, né? É tipo assim que as pessoas, elas não teriam responsabilidade sobre nada porque tudo já está pré-estabelecido, né? Então, quando ele fala aqui da soberania de Deus, é para mostrar que não é bem assim. Nessa história que nós vamos ver, como ele vai continuar falando aqui, ó, ela se manifesta pela ação de pessoas escolhidas por Deus. Mordecai exprime essa percepção ao dizer que se Esther não agisse, o socorro viria de outro lugar, mas talvez Deus a tivesse feito rainha para ajudar o povo. O que significa para nós soberania que Deus é Deus, ele é o grande eu sou, né? E os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Nós vamos estudar o próximo livro, Jó, e a gente já viu tanto isso e é tão maravilhoso, né? E quando a gente entende na vida da gente que os planos de Deus, quando a gente está comprometido com Deus, maravilhoso saber que os planos de Deus na minha vida não vão ser frustrados se eu estiver alinhada. E a gente está estudando para a gente se alinhar, né? Porque a orientação que Deus dá na sua palavra para nós é esta mesmo, né? Conhecer e continuar conhecendo esse nosso Deus, né? Então, aí, fala assim, continuando aqui na revista, nesse sentido, a história de Esther como um todo, desde a escolha de uma judia como esposa, em vez de uma mulher das famílias nobres da Síria. Um rei poderoso, como o Assuero, o Xerxes, favorecendo Esther. A posição de Mordecai na corte para descobrir a tempo a trama de Hamã contra os judeus. Bem como aquela, né, parte das coincidências, né, a insônia de Assuero, que o levou a ler os anais e reconhecer o valor de Mordecai. Eles mostram a ação de Deus
provendo os instrumentos necessários para que as pessoas escolhidas por ele entrem em ação a fim de realizar a sua vontade. Aí, no trecho de baixo, eles vão colocar tanto o livro de Esther como o livro de Neemias, né? Que essa perspectiva da soberania de Deus ela é válida para Neemias, mas também para o livro de Esther. No livro de Neemias, por mais que as profecias estivessem se cumprindo por meio de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, de Esdra e de Neemias, era necessário que essas pessoas escolhidas colocassem suas habilidades em prática. Assim, a soberania... Um minutinho só vou desligar aqui. Assim, a soberania de Deus nesses dois livros vincula a responsabilidade humana à ação de Deus na história. Então, por exemplo, quando fala aí, era necessário que essas pessoas escolhidas colocassem suas habilidades em práticas. Tem aqui uma das possíveis ilustrações, Mateus, no capítulo 26, esse é 26 mesmo, eu escrevi aqui, mas... Fui ver para não falar besteira, né? Porque fica um monte de coisa na minha cara. Capítulo 26, 24, que fala, sabe daquela parábola dos talentos? Né? No versículo 24, fala daquele que recebeu só um talento e Deus deu um talento para ele. Então, que Deus sempre dá alguma coisa para nós, né? Aí está uma escolha, você vai fazer o quê com esse talento? E vai juntando tudo que eu tenho falado em relação a esse versículo 14 de Esther 4, né? Então, ele foi julgado, esse que ganhou só um talento, porque ele não fez nada, né? Foi um egoísmo da parte dele E assim, né, para a nossa história... Assim, a gente convive com várias pessoas, a gente vive em família, né? Tem várias histórias na minha família que é bem grande, tem muita coisa para contar, só que não dá tempo, né? De gente que não quer trabalhar e fala para mim, só se o trabalho vir aqui na minha casa me pegar. E tem talento, né? Mas não quer. Então, assim, as inúmeras aplicações que a gente pode fazer. Às vezes eu estou brincando assim, mas depois, né, vitimismo, um monte de coisa que a pessoa usa, né, e não é bem assim. Outra coisa, em relação que fala assim, a soberania de Deus, nos dois livros, que é a última coisa que eu li aí no livro, nesses dois livros, vincula a responsabilidade humana à ação de Deus na história. Aí... que esse livro de Esther você tem que sempre estar mesmo correlacionando com como é uma forma melhor da gente estar fazendo a interpretação com outros livros. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 23, vamos ver se a gente... Vamos ler só esse Atos 2, 23. Vou pedir para a Ângela Souza ler. Atos dos Apóstolos 2, 23. A gente está acabando, gente. Quiser colocar, Indianara pode colocar. Pode ler na NVT mesmo. Vou ler agora, tá? Tá. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês... Só o 23. Lê o 22, porque senão as pessoas não vão entender de quem... parece que ficou meio, né?
Porque tem que entender, eu já sei, mas para vocês entenderem de quem está falando aí, né? Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Tá? Então, só para colocar, né, da responsabilidade humana. Tudo que aconteceu com Jesus estava sob a presciência ou controle de Deus, né? Os planos de Deus não foram frustrados. Né? Lê o Atos 3, 18 e 19. Vou ler, tá? Tá. Atos 3, 18. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Virar a página. Só virar a página. Tá. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois, até aí? Só até aí. Tá. Tanto no anterior, né? No anterior era no dia de Pentecoste, né? No derramamento do Espírito Santo, quando Pedro fez todo aquele discurso, esse versículo está dentro do versículo 2, que você leu, versículo 23, eu pedi para ler o 22, para saber que ele estava falando de Jesus. Ele faz todo um relatório aí, né? Um panorama. É um discurso muito lindo de Pedro aí, né? E aí, no outro capítulo, ele continua também falando. E é interessante que nesse capítulo, né, mostra bem que aconteceu o papel dos judeus, mas tudo, como está escrito aqui, da presciência de Deus. O que é a conclusão que é essa soberania é justamente isso, que tudo está no controle de Deus. Nada escapa ao grande eu sou, né? E não é fatalismo, né? Porque da nossa parte, Deus é Deus. Ele é Deus, ele é soberano, ele é tudo, né? A gente tem inabilidade para entender, muitas vezes, o propósito dele, né? Em toda a sua plenitude. Até lembro que a gente também, eu citei que o pastor Eduardo tinha pregado em Isaías, né, que os nossos pensamentos, nossos planos, não são os planos de Deus, porque a gente não entende na sua plenitude, né? Mas a gente tem que crer, porque esse livro é um livro de fé, e nada está além do alcance da mão do Senhor. Esta é a soberania de Deus. Então, o fechamento do livro é esse, né? Esse livro, ele demonstra que Deus não está citado nominalmente, mas ele está em toda a história, né? E também porque muitos apontam como entender o Purim, né? É uma forma também de justificar o autor que escreveu, também justificando a existência do Purim, da festa do Purim, uma festa tão importante para o povo judeu, tá? Uma festa social muito importante, e a questão da alegria que eu falei, né? Porque às vezes, né, o povo acha que crente é triste, né? A gente não tem que ser triste, a gente tem que ser alegre. O Senhor fala para nós sermos alegres, né? A gente, às vezes, se destaca, não porque a gente tem dinheiro nem por nada, mas é porque a gente tem Deus mesmo. Às vezes, até um sorriso da gente se torna um diferencial.
eu posso ser testemunha viva disso. Né? De, às vezes, só por um sorriso ser um diferencial. Glória a Deus, que não é por mim, né? É por Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, gente, eu estou encerrando esse capítulo e que vocês fiquem firmes, que eu não peguei ainda para estudar bem o Jó, fora aquilo que eu já sei, né? Mas que eu creio que vai ser uma grande bênção. E nós vamos sair da fase dos históricos para ir para os livros poéticos, né? Então, é outra... Além do sentido da narrativa do livro, nós vamos perceber também a forma escrita da literária, que vai ser um pouco diferente. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então, só tenho que agradecer. Vamos tirar nossa foto. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com vocês de estarem aqui comigo, não me deixarem sozinha nem um dia nesse estudo. E que Deus abençoe cada uma, amém? Vamos tirar nossa fotinha para guardar. Indianara, eu queria perguntar, você melhorou que ontem você estava com um pouquinho de indisposição, né? Eu estava enjoada da gravidez. Então tá bom. Eu fico enjoada quase todo dia. Faz parte. Eu nunca fiquei, não, mas eu sei. Então tá, gente. Então, Deus abençoe todas vocês, tá? Tchau.